Olá, como estamos? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje vamos falar um pouco acerca de algumas informações que nós temos que ter antes de tomarmos a nossa medicação. Quando nós vamos para o hospital, vamos para a farmácia levantar os nossos medicamentos, existem algumas informações que nós temos direito de termos, ou de sermos informados acerca daquilo que nós vamos tomar para que o nosso tratamento tenha eficácia, para que o nosso tratamento tenha sucesso. E essas informações podemos ter seja no hospital, assim como na farmácia. O meu nome é Manuel Mabuleia, eu sou farmacêutico. Sem mais longa, vamos mesmo naquilo que nos interessa. Primeiro ponto é a denominação comum internacional. O que isto seria? No mundo moderno, muitos medicamentos, ou alguns médicos, a maioria deles, eles prescrevem os medicamentos em nomes comerciais. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de paracetamol, medicamento mais simples. Então, em nomes comerciais, esse medicamento pode aparecer escrito Benuron, pode aparecer escrito Paradengue, pode aparecer escrito Paramolano ou acetaminofeno, mas isto está a dizer o mesmo medicamento. Então, sempre o médico tem que te dizer que o que eu estou a escrever é isto, para tu não teres confusão quando tu chegares na farmácia. Porque chegas lá, tu pensas que é um medicamento do outro mundo, enquanto um medicamento que tu já conheces, e se calhar tu já tomas esse medicamento. Só por causa dos nomes comerciais foram trocados. E tu podes pensar que é um outro medicamento. É por isso que isso é importante, que sempre o médico ou o farmacêutico te diga que este medicamento é este, ou este nome significa este medicamento, para tu saberes o que estás a tomar. Segundo ponto, são as indicações terapêuticas, os efeitos terapêuticos que se espera deste medicamento. Depois da denominação comum internacional, de tu saberes que vais tomar o paracetamol, também o médico pode te dizer para que serve este medicamento. Pode te indicar que, olha, este é o paracetamol, este medicamento vai reduzir a sua febre, este medicamento vai reduzir ou vai aliviar as dores que tu tens. Este é o ibuprofeno, este medicamento vai baixar o inchaço que tu tens. Este é a amoxicilina, por exemplo, ele vai combater aquela infecção que nós detectamos no seu organismo. Então, esses são os efeitos terapêuticos esperados deste medicamento. Tu tens que sair do hospital ou da farmácia a saber que eu estou a tomar este medicamento para isto, e não só sair de uma forma cega. Isto é importante para que tu também isto te crie uma motivação para a toma deste medicamento. Terceiro ponto. Isto é sabido, seja na farmácia, seja o médico, pode te dizer, é a forma como tu vais tomar o medicamento. Como que tu vais tomar, quando, quantas vezes, em que horários. O médico ou o farmacêutico tem que te indicar esses tempos que tu vais ter que fazer a sua medicação. Isto tudo estamos em prol da eficácia do tratamento. O quarto ponto é a incompatibilidade com outros medicamentos, com os alimentos ou com outros produtos. É sempre importante saber se este medicamento que tu estás a levantar, ele não interfere com os medicamentos, com outros medicamentos que tu estejas a fazer. Vamos supor que tu já vinhas tomando um medicamento ou acabas de terminar uma outra medicação e és prescrito um outro medicamento. É sempre importante tu interrogar, seja o médico farmacêutico, se este medicamento que estás a levantar não vai interferir com outro que tu já vinhas tomando no caso tu estar a tomar. Ou mesmo se no caso ter terminado o medicamento recentemente, é sempre importante consultar. Olha, eu na semana passada, ou ontem mesmo, ou antes de ontem, eu terminei um medicamento X.
Então eu quero saber se este medicamento Y que estou a levantar hoje, ele não tem nenhuma interferência com o medicamento que eu já estava a tomar ou que já estou a tomando. Porque isto pode haver uma interferência, seja negativa ou seja positiva. Isto também acontece com os alimentos. Aquilo que nós comemos, os alimentos que nós comemos, seja o arroz, o leite, a manteiga e muitos produtos, muitos alimentos que nós comemos, também em algum momento eles interferem com os medicamentos. Então é sempre importante procurar saber se existe um alimento que tu tens que cancelar ou existe um alimento que tu tens que acrescentar. Porque há alimentos também podem interferir positivamente, assim como negativamente. É por isso que em algum momento, às vezes, tu podes ouvir alguém, ou o farmacêutico, ou o médico a te dizer toma antes ou toma depois de comer. Se é para tomar depois, quantas horas depois de comer? Se é antes, quantas horas antes de comer? Então é sempre importante ter essas informações. Isso tudo em prol do sucesso terapêutico. Isto depende de si. Quinto ponto, também é importante. Estamos a falar dos efeitos secundários dos medicamentos e como podes preveni-los. Quando falamos de efeitos secundários, estamos a falar dos outros efeitos provocados por aquele medicamento, mas sendo os efeitos indesejados. Olha, o que acontece? O medicamento é uma substância. Ela, quando introduzida no nosso organismo, ela ataca algumas células, mas também ela ataca umas células alvos, mas também pode atacar algumas células circunvizinhas. Então, quando isto acontece, pode aparecer outros efeitos não esperados em doses normais. Vou dar um exemplo, por exemplo, um medicamento que é tomado por via oral, pela boca, né? Às vezes tu toma um medicamento, tu podes sofrer, para além daquele efeito desejado, aquele efeito com que você tomou um medicamento, então pode aparecer náuseas, não sei, aquela sensação de tu queres vomitar, pode aparecer diarreias, vômitos, dores de barriga, pode aparecer tonturas. Existem alguns medicamentos, por exemplo, alguns medicamentos que provocam uma tosse seca, dores de cabeça. Tem, por exemplo, a quinina provoca zumbidos, uns barulhos estranhos nos ouvidos. Então, o farmacêutico ou o médico tem que te informar que esses são os efeitos normais, aparecem sempre que se toma um medicamento, principalmente quando tu estás a tomar pela primeira vez. Isso aparece com mais frequência, mas sempre eles vão desaparecendo ao decorrer do tempo. Então é importante para tu não ficar assustado quando aparecerem esses efeitos durante a toma de medicamentos. E tu também, quando aparecer, tu saberes que isto é normal e vai passar. Não ficar muito preocupado. Isso é sempre importante que o médico farmacêutico te diga quais são os efeitos possíveis que possam surgir durante a toma desta medicação, aqueles que são indesejados, e como preveni-las também. Há alguns efeitos que às vezes, por causa quando alguém diz que toma depois de comer, às vezes este método é indicado para aliviar esses efeitos secundários e mais outras medidas que podem ser tomadas para que esses efeitos sejam prevenidos ou mesmo que tu não se preocupe quando surgirem esses efeitos durante o uso da sua medicação. E não suspenda a medicação sem consultar um profissional. Sempre que aparece, aproxime aqueles que são de direito, aqueles que são os profissionais, eles sempre vão te orientar o que fazer perante a esses efeitos que aparecem, que não eram esperados. Sexto ponto, falamos da conservação. Este também é um dos pontos muito ignorado por nossos pacientes. O medicamento, ele não é conservado como qualquer substância. Há medicamentos com condições específicas para o seu armazenamento, para a sua conservação. Se tu vês no frasco em algum momento, pode aparecer lá a temperatura, não é? Abaixo de temperatura X, por exemplo, abaixo de 25 graus, abaixo de 30 graus, pode ser acima de 8
8 graus ou mesmo abaixo de 8 graus. Então, cada medicamento tem a